Boa tarde a todos. Eu tenho grande alegria de receber o professor Jorge Orestes hoje, que nos irá falar de matemática e biologia da conservação, mundos à parte. Aparentemente são mundos à parte, porque eu tentei recrutar alguns colegas de biologia e alguns alunos de biologia e penso que não terei sido muito bem sucedida, mas de qualquer forma vamos ouvi-lo com todo o gosto. O professor Jorge Orestes é professor na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e agora o palco é seu. Muito obrigado. Portanto, começo por agradecer este convite, estar aqui neste ciclo de palestras de Matemática à Terça, à Isabel e à Lourdes também. Muito obrigado pelo convite. Vou-vos falar um bocadinho do trabalho que tenho vindo a desenvolver. Eu sou matemático, sou aqui da casa, portanto licenciei-me aqui na faculdade, doutorei-me aqui na faculdade, portanto isto é um regresso à minha casa, no fundo, tenho aqui muitos amigos e, portanto, vamos ter aqui uma conversa, não são muitos, mas como somos poucos, vamos fazer isto familiar, vocês interrompam quando quiserem, podemos desviar para outros sítios, portanto, tenho aqui uma espécie de uma pauta, mas podemos ir para outros lados, portanto, estejam à vontade para me conduzirem para outros lugares se quiserem. Portanto, é claro que a resposta a esta questão é que não são mundos à parte, senão não estaria aqui a vender isto, não é? Está aqui gente de matemática, está aqui gente de biologia, portanto, eu quero me casar com os dois, não é? Com estas duas áreas. Deixa-me então falar-vos num problema que é básico na biologia da conservação. Biologia da conservação é uma ciência relativamente recente que se procura estratégias para a conservação a longo prazo das espécies. E o problema de base da biologia da conservação, ou um dos problemas, é a seleção de áreas prioritárias para a conservação, que tem como problema de base este que eu vou aqui referir. O input, portanto, a informação é dada normalmente desta maneira. Portanto, nós temos uma zona num certo país ou numa certa região onde se quer intervir do ponto de vista da conservação. Esta zona está discretizada. Normalmente são quadrículas, podem ter outros formatos, mas, portanto, ali são parcelas que ali estão, e depois recebemos uma informação adicional dizendo em cada parcela quais são os habitats das espécies que estamos interessados em proteger. Por exemplo, portanto, aqui sabemos que é habitat de uma certa espécie, poderão ser espécies animais ou vegetais, ou seja o que for, portanto, as espécies que nós estamos focados para a conservação. Bom, e então, o que nós queremos como problema de base neste mundo da seleção de áreas prioritárias para a conservação é representar todas as espécies em áreas mínimas. O facto de queremos áreas mínimas, portanto, o número de parcelas o menor possível, é óbvio, porque de facto o terreno é muito valioso e, portanto, está aqui a ser também usado em outras atividades e, portanto, a conservação tem que ser eficiente a tentar atuar, portanto, a representar as espécies que pretende, mas ser eficiente na quantidade de área de terreno que vai usar. Portanto, tipicamente, uma solução é qualquer coisa deste género. Portanto, faz de conta que aqui, tudo isto é hipotético, que aqui nestas 5 células nós temos todas as espécies representadas. Pronto, este é o problema de base, que é aquele por onde eu vou começar a falar. Portanto, como é que o matemático vê isto? O matemático normalmente despe todo o contexto do problema e fixa-se num modelo para usar, para pensar sobre ele. Portanto, o que faz é, no fundo, isto. Arranjar aqui um conjunto de pontos a representar cada uma daquelas parcelas, daqueles quadradinhos que nós vimos ali. Arranja outro conjunto de pontos ali a representar cada uma das espécies que estamos interessados em conservar. E agora, o resto da informação, vamos pôr umas ligações que vão especificar para cada parcela se é habitat de quais espécies. Portanto, quer dizer que esta parcela aqui é habitat desta primeira espécie e daquela que ali está, etc. Portanto, toda a informação está concentrada aqui neste boneco. Este boneco, de facto, é um objeto matemático, chama-se um grafo. Neste caso até é um grafo bipartido, porque é possível identificar ali dois conjuntos de pontos e não toda a aresta vai de um ponto de um conjunto para um ponto do outro conjunto. Portanto, é um grafo bipartido. Portanto, é sobre este objeto que a gente vai trabalhar.
Deixa-me falar um bocadinho de grafos. Eu tinha pensado esta palestra para miúdos, portanto, desculpem lá, vão ser tratados um bocadinho para uma idade que não têm, mas eu tenho muitos slides alternativos, devia ter usado outros, se calhar, mas pronto, é o que eu tenho agora de momento. Portanto, como sabem, toda a gente aqui conhece um grafo que é um conjunto de pontos, que também se chamam vértices, e algumas ligações, umas linhas que se chamam arestas, ou, enfim, qualquer coisa desse género. Portanto, é qualquer coisa assim. A representação de grafos, quer dizer, como é que a gente dá isto ao computador, ou dá isto, representa, codifica um grafo, pode-se fazer de várias maneiras, por exemplo, através de uma matriz de adjacência, em que a gente coloca aqui na posição IJ 1, se houver uma ligação entre I e J, e se não houver, pomos lá um 0. Por exemplo, aqui este 1, ali significa que há uma ligação entre 1 e 2, cá está a aresta a ligar o 1 e o 2, e portanto a gente põe lá 1, e aparece aqui um 0 nesta, por exemplo, 2, 4, significa que não há ligação direta de 2 para 4. Bom, os grafos podem ser conexos ou desconexos. Conexo está aqui deste lado, quer dizer que a gente consegue, entre quaisquer dois pares de pontos, andar pelas linhas e chegar de um ao outro. Neste caso temos um grafo desconexo e temos aqui, podemos identificar ali as componentes conexas, que é as zonas conexas maximais. Temos ali 4 componentes conexas. Ok. Um dos problemas básicos em teoria de grafos é identificar componentes conexas. Portanto, se imaginarem que isto está aqui é uma rede, por exemplo, a rede de Facebook, ou entre amigos de Facebook, ou uma rede entre computadores em que um está ligado diretamente ao outro, e se especificarmos aqui algumas vértices, alguns pontos em particular, nós estamos interessados em saber se estes pontos formam uma comunidade ou mais do que uma comunidade. Quer dizer, se eles contactam, quaisquer dois daqueles pontos contactam entre si através dos outros membros da comunidade, ou se isso não é verdade. E, por exemplo, neste caso, para nós, creio que não é evidente, pelo menos para mim, não é evidente se aquilo corresponde a uma comunidade ou mais do que uma. Portanto, este é um problema clássico de teoria de grafos e, de facto, eu sei qual é a solução, porque é esta. Portanto, veem que os verdes formam uma componente conexa, não conseguem, através daqueles pontos que eu destaquei, passar de um verde para um azul, utilizando só um daqueles pontos, ou de um verde para um vermelho. Portanto, este problema é um problema bem tratado em teoria de grafos, é esta identificação de componentes conexos, e é um exemplo da quantidade de questões que se coloca nestas estruturas tão simples que são os grafos. Portanto, é espantoso, nunca deixa de nos surpreender a quantidade de situações que a gente pode modelar em grafos, usando uma estrutura matemática tão simples quanto pontinhos e ligações entre pontinhos. Bom, voltando então à representação de espécies em áreas mínimas, portanto, o que nós pretendemos é o seguinte, e agora usando esta linguagem de grafos, é escolher aqui pontos deste lado, portanto parcelas, de forma a que as espécies vão sendo apanhadas nessa escolha. Por exemplo, se eu escolher este ponto aqui, significa que o que estou a representar, escolhendo esta parcela, estou a representar estas duas espécies, certo? Mas preciso de escolher mais, portanto eu vou escolhendo mais parcelas. Ao escolher uma parcela estou a representar espécies, etc. Ainda não consegui representar as espécies todas, portanto vou escolhendo mais, etc. Até que há um momento em que todas as espécies são representadas com estas 5 parcelas vermelhas que aqui estão. Em matemática nós chamamos isto de uma cobertura. Portanto, uma cobertura é um conjunto de pontos do lado esquerdo, de forma que todo o ponto do lado direito é vizinho de algum dos pontos escolhidos. Certo? Todo o ponto do lado direito é adjacente a algum dos pontos vermelhos ali. E é isso que a gente quer. É selecionar ali um conjunto de pontos, não é, daquele lado, portanto, de parcelas, de forma que toda a espécie se veja representada em algum dos pontos selecionados. Bom, mas nós queremos a representação em áreas mínimas, portanto, com o número mínimo de parcelas aqui. Esta representação que aqui está, esta cobertura, tem cardinalidade 5 e, de facto, não é ótima, não é mínima, porque eu consigo cobrir com 4, como podem verificar. Portanto, se olharem para a direita, qualquer ponto preto daqui é vizinho de algum vermelho. Correto? Pronto, e, portanto, o objetivo é aquilo que em biologia se diz identificar áreas mínimas onde todas as espécies estão representadas pelo menos uma vez, a gente determinar coberturas mínimas num grafo bipartido.
Pronto, é esta a linguagem matemática para o assunto. Ora bom, deixa-me aqui abrir um parênteses, não era para vocês, era para os miúdos, não é? Que é tentar, de alguma forma, partilhar com eles o encanto que a matemática tem, que é a sua abrangência. Portanto, nós criamos um modelo e esse modelo não é para aquele problema específico, é para um grande conjunto de problemas. Portanto, é um molde, se quiserem, para ali caírem inúmeras situações. E, portanto, uma das situações possíveis seria este, que é muito atual, localizar postos de vigia para fogos florestais. Portanto, nós estamos interessados em instalar postos deste género, de forma a conseguir vigiar fogos num terreno, numa zona florestal. Portanto, como é que o problema aqui se contextualiza? A floresta está dividida em parcelas, sabemos zonas onde poderemos, alguns pontos onde poderemos instalar estes postos. Ao instalar este posto, a gente vigia um certo número de parcelas e, portanto, estamos interessados no número mínimo de postos a instalar, porque a instalação de postos tem custos e também a manutenção, portanto, a utilização deles, ter lá a pessoa a fazer a monitorização sai caro e, portanto, o problema formulava-se também assim. Portanto, aqui são os pontos possíveis para instalar postos de vigia, aqui são as parcelas florestais, uma indicação de que se eu instalar aqui um posto de vigia, eu consigo vigiar este e esta parcela, etc. E pronto, e estamos interessados numa cobertura. Portanto, escolher um número mínimo de parcelas deste lado, de forma a ter todas as parcelas, portanto, um número mínimo de sítios para instalar posto de vigia, de forma a cobrir todas as parcelas florestais. Portanto, o problema é exatamente o mesmo. Também é o mesmo se pensarem que um certo museu resolveu fazer visitas guiadas em idiomas diferentes. Por exemplo, imaginem que, portanto, está a selecionar candidatos, quer fazer visitas guiadas em russo, em francês, em inglês, italiano, etc. Portanto, o que é que vai acontecer? Temos aqui os candidatos, temos aqui as línguas que se pretende fazer visitas, temos uma indicação de cada candidato que fala a língua tal e a língua tal, e o nosso objetivo é selecionar candidatos de forma a cobrir as línguas que se pretende fazer visitas. Não é? Portanto, novamente, o que queremos é cobrir. Cobrir significa escolher candidatos e escolher um número mínimo de candidatos para ter as visitas todas garantidas. Imaginem também que estamos a instalar, que se pretende instalar unidades de emergência, sei lá, postos de bombeiros, uma coisa qualquer desse género, de forma a que cada localidade, numa certa região, e quer que cada localidade fique a uma distância menor ou igual que D dessas unidades. Portanto, também aqui o que a gente faz é colocar aqui um conjunto de pontos a especificar as localidades passíveis de terem lá a instalação de um posto de emergência, aqui as localidades que a gente pretende servir, e agora ligamos esta localidade com esta se estiver a uma distância inferior a D, inferior ou igual a D. Pronto, e agora queremos selecionar pontos aqui de forma a cobrir aquilo. Eu podia ficar aqui o resto da minha hora a falar sobre diferentes contextos em que o problema é o problema da cobertura mínima. Mas vou fechar este parênteses e vamos seguir então para o sítio onde estávamos, que era a questão seguinte, que é como é que se encontram coberturas mínimas. Por exemplo, neste gráfico, como é que a gente encontra coberturas mínimas? Agora é a altura de eu perguntar aos miúdos, normalmente entusiasmados neste momento, diz, qual é que seleciona? E eles dizem, qual? O que é que acham? Todos não dá mínima. Portanto, começamos por qual? De onde saem mais arestas. Portanto, aquela ali, só esta já me cobre 4 espécies. Portanto, é natural que o rapaz, o aluno ou a rapariga diga, é aquele primeiro e tal. E pronto, eu escolho o primeiro. Normalmente é isto sem combinar previamente, que é engraçado, as pessoas respondem aquilo que eu quero. Portanto, eu probando o primeiro. E depois o que é que vem a seguir? A seguir vem aquele que cobre mais dos que ainda não estão cobertos, não é? Isto é a razoabilidade a falar, não é? Aqui não se ganha nada com isso, porque estão a ver que este já cobriu 4. Portanto, agora, se pensarmos neste, só cobra adicionalmente mais um, o outro também, portanto, olha, desempatamos à balda, o que nos obriga agora, quando quer escolher, é fazer outra vez a mesma coisa. E pronto, cobri tudo. Mas cobrimos todos com 3. Este garante a eficiência máxima. É isso que eu vou discutir, não é? Exatamente. Portanto, temos aqui uma cobertura com 3, que não é ótima, porque há uma cobertura com 2.
Portanto, há aqui a resposta, não é? Portanto, reparem que este fica coberto por aquele, este também, este fica coberto por este daquele, este é coberto por aquele e este finalmente por aquele. Portanto, este método chamado o algoritmo goloso, que é mesmo o nome do algoritmo, o algoritmo goloso é aquele que em cada iteração seleciona, opta pelo que é mais favorável. Portanto, não resolve o problema, não funciona, neste caso. Se calhar até sabem quando é que funciona. Funciona quando a estrutura por baixo é um matroide, não é? Se só se é uma condição necessária e suficiente para que este algoritmo... Pode-se definir matroide utilizando este algoritmo, o algoritmo goloso. Bom, mas não vamos por aí, porque não tinha preparado os slides para esse lado. Portanto, e agora propor uma coisa que também parece muito razoável, que é considerar todas as possibilidades. O problema é finito, portanto a gente vai enumerá-las, não é? Qual é o problema? Portanto, chego aqui... Vejo com um sozinho consigo cobrir? Não, não dá. Então vamos com 2. 2 também não dá. Estes 2 não dá, porque este aqui não fica coberto. Vamos para estes 2, e para estes 2, e para estes 2, etc. E se não der com 2, vamos para 3. E aí vamos, e por aí fora. Este chega ao fim, não é? No pior caso, com todos. E, portanto, a gente pode fazer isto, teoricamente. Ora bom, admitindo que cada possibilidade demora 1 nanosegundo a ser investigada, o nanosegundo é 10 levantado a menos 9 segundos, não é? Que é o tempo de realizar uma operação elementar num computador atual. É isso que mais ou menos a coisa funciona. Quando eu digo uma operação elementar, é decidir sobre um se, ou fazer uma operação, somar 2 inteiros, uma coisa qualquer desse género. Mas imaginem que uma possibilidade é investigada num nanosegundo. Uma possibilidade seria dar um conjunto de pontos aqui e ver se é cobertura. Portanto, temos aqui um conjunto bastante maior de operações elementares que estão envolvidas, mas, enfim, faz de conta que isso vai tudo numa operação. Ora, se fosse num nanosegundo, e se tivéssemos 10 pontinhos à esquerda, portanto 10 parcelas, para investigar se há coberturas de tamanho 3, portanto com 3, cardinalidade 3, dá 120, que é combinações de n k a k, não é? E portanto neste caso é 120. Se multiplicarem por 1 nanosegundo, a gente carrega no botão de return no computador e imediatamente vem a resposta a dizer sim ou não. Há ou não há coberturas com 3. E eventualmente, se houver, diz qual é. No entanto, se o n for 70, portanto 70 parcelas de terreno, e se estivermos a investigar se a existência de coberturas com 30, isto já demora mais de 17 séculos. E eu estou a contar por baixo. Portanto, é impensável resolver o problema por pesquisa exaustiva, como eu estava aqui a pensar que talvez fosse possível. E, além disso, reparem que os problemas que se colocam na prática, e estão aqui gente que trabalha nesta área mesmo, é na ordem das centenas de milhares de parcelas com milhares de espécies. Portanto, é essa a ordem de grandeza dos problemas que, de facto, os biólogos têm em mão, os biólogos da conservação. Portanto, será totalmente impensável ir por aqui. E o que se passa, de facto, já vimos que o goloso, que é aquele que é razoável, não funciona. Ir lá pesquisando tudo também não funciona. É porque, de facto, este problema tem uma característica, é um problema difícil. Portanto, o problema de encontrar coberturas mínimas é um problema difícil. O difícil está aqui em itálico. É uma definição matemática. Não é um conceito de valor, não é algo que eu diga, eu acho que é difícil. Não, é uma definição matemática. Um problema é difícil se for pelo menos tão difícil quanto um problema difícil. É esta a definição. E reparem que isto é uma definição rigorosa. Portanto, eu vou-vos mostrar, convencer que este é um problema difícil, porque existe um problema difícil. E esse foi demonstrado que é difícil. É um problema da lógica, chama-se o problema de realizar expressões booleanas na forma conjuntiva normal. Isto para os miúdos impressiona muito, não é? Eles ficam logo esmagados por esta sapiência e estes nomes todos, mas depois vai saber que isto não custa nada a explicar. Ora, o que é que temos aqui? Temos uma expressão booleana, então, na forma conjuntiva normal. Ou seja, cada coisa dentro de um parênteses é uma cláusula. Isso convém ter esse nome. E eu vou ler esta cláusula. Diz x ou não y ou z. Portanto, ali estão envolvidos variáveis. Aqui as variáveis são x, y, z. E dentro das cláusulas, às vezes, tem o tracinho por cima que é a negação. Portanto, aquilo chama-se literais. Bom, portanto, esta cláusula aqui é x, y ou não z. Se eu quero realizar a cláusula, basta fazer verdadeiro um dos literais da cláusula. Portanto, esta cláusula aqui, por exemplo esta,
será realizada se nós fizermos o x igual a falso, não é? Ou o z igual a verdadeiro. Está certo? Pronto. Portanto, não há confusão, está claro, não é? Agora, a realização da expressão é realizar todas as cláusulas. Portanto, o problema da realização pergunta se existe uma afetação de valores verdade falsa às variáveis, de forma a que todas as cláusulas sejam verdadeiras. Porque, de facto, o que está aqui a ligar as cláusulas é is. É i. E dentro da cláusula são os. Portanto, toda a expressão booleana se pode escrever daquela maneira. Portanto, isto é perfeitamente geral. Está claro? Armando, está... Sim. Armando, está bom? Isto... O Armando foi meu professor de lógica, por isso é que eu estou aqui um bocadinho... Sim. É? Sim. Pois. Mas quer dizer, é mais fácil de ler assim, de ver assim, não é? E traz menos tralha para o slide e isso é muito bom. Mas, enfim, mas de facto podia ter posto dessa maneira. Ora bom, então o que eu vou-vos convencer é que este problema, que foi provado ser difícil, e a demonstração de que ele é difícil, é uma demonstração lindíssima, porque a demonstração é feita construtivamente, quer dizer, prova-se que todos os problemas, enfim, com algoritmos, se transformam neste problema. E eu consigo fazer isto mesmo. Quer dizer, bom, é preciso algum formalismo, a demonstração demora muito tempo, tem muitas páginas, requer máquinas de Turing, etc., por aí fora, mas de facto conseguiu-se provar que este problema é difícil. Difícil num certo sentido. Quer dizer, supõe-se, como vocês já ouviram falar, que se P for diferente de NP, não há algoritmo polinomial para resolver este problema. Ok, portanto, aqui, por exemplo, esta situação, se a gente fizesse esta afetação de valores, o x ao ser verdade realizava estas duas primeiras cláusulas, mas não estas, depois o y ao ser falso realizava aquela, mas não figura aqui, portanto não faz nada aqui, e o z ao ser falso não realizava aquela que é a última. Portanto, esta afetação não realiza esta expressão. No entanto, esta afetação realiza, não é? O x verdadeiro realiza as duas primeiras, o y falso realiza aquela e o z verdadeiro realiza aquela. Portanto, esta é uma expressão realizável. E o problema é saber, dada uma expressão, se é ou se não é realizável. É esta a questão. Por exemplo, esta aqui, o que é que acham? Será realizável? É. Há muitas barras, não é? Portanto, o que é que sugerem? Portanto, fazer talvez tudo falso, não é? Se fizermos tudo falso. Aqui, tudo falso. Portanto, o y falso vai realizar esta. O facto do z ser falso realiza esta. O facto do y ser falso ou do x ser falso também realiza esta. Aqui é o x ser falso e aqui é o x ou o z ser falso. Portanto, falso, realiza. E estão a ver que a gente consegue demonstrar isto muito facilmente. Vocês conseguem me ouvir, ter paciência para ouvir a minha demonstração de que esta expressão é realizável. E esta aqui. Reparem o que é que eu fiz. É exatamente a mesma coisa. Acrescentei foi uma cláusula a dizer que se agora quiserem fazer tudo falso já não dá, não é? Pois, portanto, eliminei aquela hipótese, aquela solução. Não é? Portanto, há aqui gente a dizer e acertando que de facto não é. Tem alguma demonstração? Para que a última cláusula seja verdadeira, tem de haver pelo menos uma das variáveis. Mas a terceira e a quinta cláusulas tem de haver um falso ou não? Ou estou a pensar bem? Agora estou a duvidar de mim mesmo. Terceira e quinta, não. Não, a terceira e a quinta é a quinta a seguinte, o XY. Portanto, Aí, esta e esta. pelo menos uma das- Podia. Estou a pensar. em primeira.
põe lá. Depois tirei isso, não é? Também. Obrigado. Portanto, não, acertou. Não é, se calhar não é, não sei, o que é certo é esta. Isto não é realizável. Não há nenhuma afetação que realize e eu não vos consigo provar disso. Quer dizer, para eu vos provar isso, eu demorava muito tempo e vocês não estariam para me ouvir. Eu não sei se conhecem este jogo chama-se Merlin Rei Artur e tem a ver com CoNP e NP. Isto significa que a conjectura de CoNP é diferente de NP. Isto é, eu posso falar sobre isto, não é? Porque é tudo gente crescida aqui. O NP são os problemas, que é o caso do problema da realização, que se a ocorrência for sim, portanto, se ela for realizável, existe uma demonstração simples disso. Quer dizer, como é que se faz? E as pessoas ouvem, em pouco tempo. Mas se ela não é realizável, eu não tenho. Enfim, pode acontecer qualquer coisa, como aqui este colega estava a pensar, que se explicava e a gente convencia-se. Mas não há uma coisa universal. Portanto, eu não tenho maneira de dar uma prova simples de que aquela ocorrência é não. E, portanto, há esta conjectura que é mais forte do que P ser diferente de NP, que dá a entender também que o P diferente de NP tem que ser verdadeiro. Bom, mas não, vou seguir então. Portanto, o problema é este, está aqui, toda a gente já está inteirada do problema, e agora vou-vos mostrar como é que eu vou transformar este problema no problema da cobertura mínima. Portanto, o que é que eu quero fazer? Eu quero resolver este problema resolvendo o problema da cobertura mínima. Portanto, vou fazer uma transformação. Portanto, eu recebo isto, é sobre esta expressão booleana que eu quero decidir, mas eu sei a lidar com o problema da cobertura. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou pôr vou arranjar um fato para isto. Ora, eu recebo isto e digo, mas a cobertura mínima fala-me de quê? De pontinhos, tracinhos. Então lá vou criar isso. Portanto, olhem para aqui, o que é que isto tem? Cláusulas. Sim? Portanto, 4 cláusulas. Esta é a primeira cláusula, está ali, a segunda cláusula está aqui, etc. Não é? E agora, pontinhos para o outro lado. O que é que aconteceu os pontinhos? Os intervenientes nas cláusulas. São estes. Sim? O que é que me falta ali? É especificar quem é que entra em que cláusula. Vejam lá se estão de acordo com isto. O X entra na cláusula 1 e na 2 e não entra em mais nenhuma. O X barra entra na 3 e na 4 e não entra em mais nenhuma. O Y entra apenas na cláusula 2, etc. Portanto, tenho aqui este grafo bipartido, que tem exatamente a informação que está nesta expressão booleana. Portanto, eu passei a informação da linguagem da lógica para os grafos, para aquele sítio onde a gente manipula as coberturas. Estamos de acordo? Toda a gente está a ver, não é? É a mesma coisa. E agora, o que é que eu quero? Ao escolher o x significa, por exemplo, se eu escolher este x, significa que eu estou a fazer a variável x igual a verdade. Se eu escolher o x barra, significa que eu estou a escolher para o x o valor falso. E reparem que se eu escolho para o x o valor verdade, ele vai cobrir que vértices? O C1 e o C2. Quer dizer que ele realiza os dois vértices onde ocorre o x. Se eu escolher para o x falso, portanto, será escolher este vértice para a cobertura, então ele vai cobrir a cláusula 3 e a 4, que é onde ele ocorre. Portanto, eu estou aqui a ver o que é que significa a escolha de vértice aqui. Cobrir aqui significa realizar as cláusulas correspondentes. Então, por exemplo, se eu escolher o x aqui, eu realizei estas duas. Ou, se quiserem na linguagem, cobri estas duas. Se escolher este o y barra, o que é que está a acontecer? Estou a cobrir a C1, que já estava coberto pelo x, não é? Mas adicionalmente estou a cobrir este C3. Porquê? Porque ele está aqui com o valor, no C3 com o valor falso. Também. E finalmente, se eu destes dois escolher este, quer dizer que estou a fazer o z igual a falso, quer dizer que não cobri a cláusula 4. Portanto, neste caso, reparem que eu realizei a cláusula 1, a 2, a 3, mas não a 4. Portanto, nós temos aqui
a escolha de um destes dois tem significado em termos da expressão booleana. E uma cobertura deles, como por exemplo acontece se tivéssemos feito assim, reparem, x verdadeiro, portanto cobre a cláusula 1 e 2, y false cobre a cláusula 1 que já estava coberta, mas a 3 agora. E agora vou escolher destes dois, eu quero escolher a cláusula, quero cobrir esta. Portanto, vou escolher o z igual a verdade. E pronto, e tenho uma cobertura. Portanto, a cobertura aqui identifica a realização, identifica a afetação de valores verdade-falso que faz a realização da expressão. Está certo? Pronto, portanto, temos aqui uma bijeção, digamos, entre esta linguagem, entre as escolhas de vértice aqui, e as coberturas são aquelas que dão a realização. Bom, não é tão simples assim, porque este jogo pode ser aldrabado por quem estiver a resolver este jogo, porque aqui a pessoa vai à procura da cobertura mínima. Ora, a cobertura mínima ele pode muito bem fazer-me isto, reparem. Qual é o problema? Ele é livre de escolher os vértices que quer do lado esquerdo. E isso para mim não tem significado. Portanto, eu não posso deixar que quem joga este jogo esteja a fazer o z simultaneamente verdadeiro e falso. Tenho que manobrar nesse sentido. E manobrar nesse sentido é impedir, portanto, em cada bloco destes, que ele escolha os dois. Certo? Então o que eu vou fazer é isto. Vou criar aqui, para cada par destes, crio um azul, aqui deste lado. E agora faço assim. O que é que vai acontecer? Deixa-me voltar atrás aqui. Quando eu fiz isto, ao escolher estes dois aqui, e a cobertura ter cardinalidade 3, que é o que eu quero, é escolher para cada variável exatamente um, e eu não escolhi ninguém aqui. Portanto, sobre o y não tomei decisão. Portanto, eu quero impedir. Impedir disto acontecer é a mesma coisa que impedir de não tomar decisão sobre um bloco de 2. Certo? Portanto, ao fazer isto agora, para ser cobertura, eu vou ter que selecionar para este aqui, porque quem cobre este precisa ser ou o x ou o x barra. Portanto, obriga a tomar uma decisão sobre ele. Ou para cobrir este, tem que ser o y ou o y barra. Portanto, um deles temos que escolher. E aqui a mesma coisa para o z. Portanto, isto garante-me já que toda a cobertura tem que ter pelo menos 3. Certo? E as coberturas com exatamente 3 são aquelas que realizam. Portanto, a expressão é realizável se e só se a cardinalidade de uma cobertura mínima for 3, ou seja, um número de variáveis. Está alguma dúvida sobre isto? A transformação é bonita, não é? É simples, é bonita. Portanto, conclusão, se eu soubesse resolver o problema de determinar uma cobertura mínima, qualquer algoritmo que o faça, também decide sobre expressões booleanas. Portanto, o problema não é pelo menos tão difícil quanto decidir sobre expressões booleanas. Estão a ver? E pronto, e assim se provou a dificuldade de resolução de um problema tão simples, que é o problema mais básico na identificação de áreas prioritárias para a conservação. Tá? Bom, o matemático não fica derrotado com isto e não vai chorar para algum sítio. Não, continua no combate. E o combate o que é? É manipulação com fórmulas e tal, e é isso que a gente vai fazer. Portanto, o que é que eu vou fazer agora? Vou fazer uma formulação. E uma formulação é fazer a coisa ao contrário. Portanto, tenho aqui o meu problema, quero cobrir com a área mínima e agora vou escrever isso ao matemático. O matemático, como não sabe se há de escolher este ou este, como não sabe uma coisa, põe lá uma letra, não é? Pronto. É um x, é um y, é um z. E este x, y, z e u significa escolha ou não escolha aquela parcela, para a cobertura. Portanto, convém-me associar esta ideia, não é? Portanto, x é saber escolha ou não escolho este. Portanto, estão em variáveis lógicas, se quiserem. Também. Ora bom, e agora, quais são as cláusulas aqui? Por exemplo, relativamente a este. Para este ser coberto, o que é que tem que acontecer? Tem que escolher ou o x ou o y. Portanto, ou o x ou o y têm que ser verdadeiros. Portanto, a cláusula associada àquele vértice é esta. E para este vértice aqui, é o x ou o z. E aqui é o x, o y ou o z, etc. Portanto, estão a ver a expressão booleana. A expressão booleana é esta que aqui está. E nós queremos realizá-la
aquela expressão, certo? A lógica, como algumas pessoas sabem, não é boa para manipular, não é? Para fazer contas. Portanto, o que eu vou fazer é transformar isto em aritmética. Portanto, chego aqui, o verdade significa 1, o falso significa 0, portanto, a minha linguagem passou a ser não de verdadeiro falso, mas de zeros e uns, que é perfeitamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. E agora reparem que a cláusula x e y, quando os x e y são zeros e uns, querer realizar, isto é, significa que quer pôr x ou y verdadeiro, é a mesma coisa que dizer x mais y maior ou igual que 1. Certo? E depois aqui é a mesma coisa que dizer x mais z maior ou igual que 1, aqui x mais y mais z maior, etc. E, portanto, tenho aqui o sistema de desigualdades que caracteriza as coberturas. Portanto, as coberturas são precisamente as soluções 0,1 deste sistema de desigualdades que aqui está. Desigualdades lineares. Pronto, e o problema qual é? É, diante destas soluções, escolher aquela que tem menos uns. Ora, tem menos uns, como é que eu acho o número de uns das escolhas? É fazer a soma de todos, não é? Portanto, eu quero minimizar a soma das variáveis sujeita a estas restrições. E está aqui a formulação do problema, em linguagem, enfim, de aritmética, de contas, não é? E é isto que a gente usa para resolver o problema. Como sabem aqui, a malta mais da biologia, que é que não é indiferente escolher o x ou o y ou o z. Normalmente o x tem um custo que se tem que pagar, o y tem um outro custo, portanto a gente pode substituir nesta função aqui pelo custo correspondente a cada uma das escolhas que está a fazer e pronto. E isto é a formulação geral do problema de selecionar áreas prioritárias para a conservação quando queremos representar em áreas mínimas uma espécie. Uma espécie, cada espécie uma representação, pelo menos. Ora bom, com isto deixa-me dar alguns exemplos. De facto, a gente consegue, com software existente e com muito trabalho sobre este tipo de problemas, este problema chama-se um problema de cobertura, o que a gente tem desenvolvido em matemática sobre este assunto é identificar, é esquecer que isto é 0,1 e transformar isto em intervalo 0,1, portanto deixar as variáveis no contínuo, entre 0 e 1, portanto estamos a trabalhar no hipercubo e estamos lá a resolver este problema. Ora, quando resolvemos o problema no hipercubo, é natural que quem minimiza isto sujeito a estas restrições diz x igual a 0,6, o y igual a 0,2, estou a ver, isso não me interessa, porque eu preciso saber escolha ou não escolha a parcela. Está bem? Pronto, portanto, o que se passa é que isto define um poliedro. O ótimo disto, o mínimo desta função linear estará num vértice desse poliedro e normalmente esse vértice não é inteiro, portanto não corresponde a zeros e uns. E então o que é que a gente faz? Procura uma outra desigualdade, um hiperplano, que separe esse ponto que não me interessa, que é o ótimo que ele resolveu, do poliedro associado de facto a isto com zeros e uns. Porque existe esse poliedro. Está bem? E se eu conseguir fazer isto, eu ponho ali acrescento esta faceta, esta desigualdade àquilo e mando resolver outra vez. Estão a ver? Portanto, ele já tem que entrar para a zona onde o meu poliedro está, que é o envolvente convexo deste que está aqui descrito. Bom, isto não diz muito, mas é as técnicas que estão por trás dos softwares que tentam resolver isto. Portanto, apesar do problema ser difícil, vou-vos mostrar aqui exemplos que não são tão pequenos quanto estes. Por exemplo, trabalhamos este conjunto de 45 espécies de borboletas, aqui, cada parcela aqui é de 2 por 2 km, são quase 500 parcelas. Aqui temos 118 espécies de aves, em 391 parcelas, ambas são no Reino Unido, e as soluções ótimas são estas. Portanto, a gente consegue resolver rapidamente, muito rapidamente, os problemas ótimos da cobertura mínima nestes casos. Isto não é grande problema, estes dados com estas dimensões. Aqui conseguimos cobrir as espécies de borboletas todas em 7 parcelas e aqui em 9 as aves. Bom, mas reparem que as soluções normalmente saem assim, quer dizer, um bocadinho fragmentadas, um ponto aqui, outro ponto ali, quer dizer, e isto já vamos discutir um bocadinho sobre isso. Queria saber a hora, mas como tenho aqui o microfone... Okay. Também trabalhamos vocês reconhecem este país?
É o México, é o México. Portanto, trabalhamos aqui dados que são 86 espécies de pequenos mamíferos, são ratinhos e esquilos e coisas assim, e cada quadrícula é mais ou menos 70 km², o que dá, portanto, cerca de 71 mil parcelas. E aqui também conseguimos resolver muito rapidamente este problema. É estranho, não é? Um problema que vimos que era difícil, mas que tal está descrito aquele poliedro que vos falei, há tanto trabalho sobre aquilo que se consegue, de facto, acelerar os algoritmos. E a solução é esta. Consegue-se cobrir todas aquelas 86 espécies em 20 quadrículas. Vocês não veem, pois não? Mas eu vejo, porque eu vejo muito bem aulas. Mas como eu sei que vocês não veem, eu fiz um zoom. Veem aqueles pontinhos vermelhos, se calhar ainda não veem, mas eu fiz outro zoom. E agora já se começa a ver. Tá, portanto, são aqueles pontinhos que estão ali, cada pontinho é 30 km², mais ou menos. Pronto, e esta é a solução ótima, uma solução, é uma cobertura mínima, portanto estamos a cobrir todas as espécies naquelas parcelas. O que acontece é que, de um modo geral, quando se quer atingir metas de representação para as espécies com um número mínimo de parcelas, as soluções saem muito fragmentadas, como vocês também aqui, apesar de não se ver, perceber que é um pontinho aqui, outro acolá, estão a ver. E isto não é coisa que se dê a um protetor da natureza, dizer, olha, faça aí uma área protegida com ponto aqui, outro acolá, outro lá. Não faz sentido nenhum, não é? Portanto, há a necessidade, é sabido que a fragmentação do habitat é reconhecidamente uma ameaça séria à biodiversidade. E, portanto, há que fomentar, promover conexidade nas soluções. Conexidade é algo que em matemática nós diríamos, em teoria dos grafos, o que é conexidade? É dizer componente conexa, portanto passa de um ponto para o outro. Em topologia também temos definições e tal. Em biologia da conservação há mais ou menos dois conceitos de conexidade associados às espécies. Um é a conexidade estrutural, que tem a ver com a contiguidade no terreno. Portanto, é passado de um sítio para o outro. Portanto, é aquilo que está mais ligado, digamos, ao grafo associado ao mapa de vizinhanças. Mas há também uma conexidade funcional, esta talvez mais interessante, que tem a ver já com, por exemplo, os padrões de distribuição das espécies, de movimentação das espécies, como é que a espécie se dispersa. E isso é importante, porque aquilo que pode ser ligado no terreno pode incluir obstáculos para certas espécies e não para outras. Portanto, há aqui uma funcionalidade que a conexidade estrutural não incorpora. Portanto, há estas duas preocupações, digamos. O que nós fizemos relativamente a incorporar a conexidade foi o seguinte. Portanto, pensámos no problema, agora talvez generalizado, que é que queremos selecionar com o menor número de células. Em cada espécie fica representado pelo menos TS, espécie S fica representada em TS células. Portanto, não apenas numa célula, mas, por exemplo, em 5. Quer que esta espécie fique representada em 5, aquela em 3, esta em 4, porque depende se a espécie é rara, se está é mais necessário haver preocupações de proteção ou não, ou se é uma espécie mais generalista e, portanto, aí tanto faz, não é? Portanto, normalmente as soluções saem assim. E, portanto, o que nós fizemos foi implementar aqui, introduzir conexidade estrutural, pedindo que as células selecionadas formassem uma mancha única, portanto, de células contíguas no terreno. Ou seja, uma componente conexa. Uma coisa deste género. Bom, como é que a gente modelou o problema? Desta maneira, portanto, temos aqui o grafo, digamos, bipartido da representação, que dá informação sobre a representação, espécies, parcelas, e depois associámos o grafo da contiguidade sobre as parcelas. Portanto, quer dizer, este grafo azul, por exemplo, estas duas parcelas não são vizinhas, mas consigo passar desta para esta se eu passar por aquela. Estão a ver? Portanto, aqui está o grafo do mapa. Não é? E o objetivo qual é agora? É determinar uma cobertura, mas que induza um subgrafo conexo. Portanto, seja conexo nos pontos que eu escolher. Por exemplo, se eu escolher estes dois pontos, que é uma cobertura, reparem que toda a espécie tem alguma representada em algum destes vermelhos, mas não é conexo. Portanto, ficaria fragmentado. Portanto, o objetivo é escolher uma coisa deste género.
Estão a ver que também é cobertura, portanto verifica aquela propriedade, mas é conexo porque eu consigo passar de quaisquer dois vermelhos, consigo passar de um para o outro, talvez não diretamente, mas através de algum outro. Portanto, isto induz um subgrafo conexo. Portanto, tenho aqui essa questão da conexidade assegurada. E fui trabalhando esta formulação, que eu se calhar devia ter trazido aqui como é que a gente abordou o problema, mas não trouxe para não incomodar as crianças, que conseguimos resolver, por exemplo, este problema que estava aqui, quando a gente incorpora aquele tipo de requisito, deu-nos isto. E temos as soluções ótimas, portanto, conseguimos mesmo resolver o problema seguramente. São as coberturas, chamamos a isto, as coberturas conexas mínimas. Portanto, neste caso, se eu quero só cobrir um representante para cada espécie, são 7 parcelas, e aqui, quando quer essa conexidade, são 22 parcelas, e para as aves passa de 9 para 22. Mas estão a ver, de qualquer forma, isto não é uma solução interessante. Portanto, há uma conexidade ali, mas são longos corredores, muito sujeitos ao efeito de Orla, portanto, muito desprotegidos, e isso não é bom, quer dizer, não é isso que se quer. O que se quer, há uma série de recomendações muito antigas, do Diamond, por exemplo, que está em discussão, mas quer-se coisas mais esféricas, mais volumosas, não uma coisa daquele género. Portanto, em geral, quando a gente vai selecionar uma mancha contígua mínima, em cada espécie é representada num certo número de células, nós vamos ter uma coisa deste género. Além disso, reparem que não tem em conta os padrões de expressão específicos de cada espécie. Aquilo que, por exemplo, pode ser barreiras de uma espécie que não estão a ser consideradas. Portanto, o que nós tentámos também fazer foi um outro tipo. O que eu estou a dizer é que, portanto, a conexidade estrutural não implica a conexidade funcional. Portanto, não se consegue garantir isto apenas com aquilo. Portanto, fomos tentar criar um modelo e fizemos o seguinte, que eu vou ilustrar, talvez seja mais fácil. Pego aqui no mapa do México, e aqui nós temos, por exemplo, este ratinho, este morcegozinho, está aqui, vê-se mal, mas enfim, que vive aqui nesta zona, na zona central. Ele, de facto, vive em 25 populações, digamos, cada componente conexa ali, portanto, fica isolado das outras componentes conexas. Portanto, podemos dizer que são 25 populações que ocupam 272 células, algumas delas são isoladas. Se olharmos para este esquilo, ele vive na zona do sul e são 3 populações, aqui, enfim, com uma distribuição bastante alargada, e em cerca de 3.000 células. E este aqui vive na zona norte em 9 populações. Portanto, estão a ver que cada espécie acaba por ter populações distintas. E então, nossa ideia foi considerar um problema em que se pretende selecionar em cada uma de um certo número de populações, sei lá, em 5 populações da espécie S. Portanto, para a espécie S, nós queremos ir a 5 populações e em cada uma delas selecionar 20 parcelas. Mas de forma a que essas 20 parcelas fiquem conexas em função da distribuição da espécie, da maneira como a espécie se movimenta. Portanto, isto é totalmente dependente, está totalmente dependente do padrão de expressão da espécie. Cada espécie tem um grafo para ela, que é o grafo da dispersão. Portanto, muito diferente uns dos outros. E portanto, consideramos coisas deste género, de forma que, portanto, as TS células que selecionamos em cada população formam uma mancha, seja conexo, mas conexo para a distribuição da espécie. Além disso, queremos que o número total de células seja o menor possível. Portanto, fazer isto com mínimo. Portanto, estão a ver que é um problema que aqui eu acho que já incorpora bastante aquilo que é a conexidade funcional. Para isso desenvolvemos algoritmos exatos, mas esses algoritmos limitam-se a mais ou menos 100 espécies e mais ou menos 1000 células, portanto 1000 parcelas de terreno. Não conseguimos ir mais longe do que isto ao fim de 11 horas de computação ou coisa do género, portanto sempre a máquina ali a funcionar. E, portanto, usámos algoritmos heurísticos, do qual um algoritmo genético, que foi aquele que nos deu resultados bons e que é muito rápido funcionar com ele. Eu não sei se conhecem estes algoritmos, há uma série de algoritmos. Então eu aproveito para explicar o algoritmo, talvez tenha alguma piada, é um tanto caricato. O algoritmo funciona assim, em geral. O algoritmo genético é um algoritmo para pesquisa, não importa o quê, de certas coisas. Já vamos ver como é que eu depois aplico este problema. Mas o algoritmo começa com uma população inicial de P indivíduos.
Indivíduos são soluções nesta linguagem que eu estou a utilizar. Portanto, soluções admissíveis. E essas soluções vou formar casais com elas. Portanto, escolho duas e vou casá-las. Casá-las vão ter filhos. Portanto, daquelas duas vai sair um. Tá bem? Esse filho herda os genes do pai. Portanto, é parecido com o pai e com a mãe. Portanto, é uma solução que acaba por ser parecida com aquelas duas que foram casadas. E depois anda a fazer isto de geração para geração. Bom, mas o que é que significa uma geração? Uma geração significa que eu tinha aqui a população inicial nessa geração, casei, tiveram filhos e agora vou matar alguns. E quais é que eu vou matar? Os piores, não é? E vou deixar os melhores, obviamente. Portanto, a próxima geração vai ser constituída por indivíduos selecionados entre a geração anterior e os filhos. E os melhores é que eu guardo. Portanto, tendo a apurar assim numa coisa um bocadinho, enfim... estão a ver, não é? Mas pronto, isto é um algoritmo, não é mais do que isso. Não estou a propor que isto seja mais do que isso. Aqui para este caso, eu vou concretizar porque assim fica muito vago. Por exemplo, como é que a gente fez isto para este problema? Portanto, usámos um procedimento chamado minimal. Minimal quer dizer que eu dou uma solução admissível, que é aquele X, portanto dou um conjunto de células X, em que de facto tenho lá tudo válido. Quer dizer que naquele conjunto de células, para cada espécie, eu tenho para 7 populações da espécie, escolher em cada uma destas 7 populações um certo número de parcelas, sei lá, 15, e ser conexo, essas 15 ser conexas. Estão a ver? Portanto, aquela confusão toda está-se a passar. E tornar a solução X minimal significa, pura e simplesmente, que é selecionar uma célula ainda não considerada, portanto uma parcela, tirá-la do conjunto e ver se o que ficou ainda é a solução admissível, se ainda a espécie está satisfeita com aquilo, está bem? Pronto, é tão simples quanto isto. Reparem que para fazer isto, como isto tem aquela conexidade no grafo da espécie, não sei o que é que eu estou a fazer? E vou repetir isto até que não consiga tirar mais X nenhum. Qualquer célula que eu tente tirar, alguma espécie vai se queixar que deixou de ter aquilo que gosta, não é? Portanto, reparem que isto requer identificar componentes conexas. Portanto, o que eu estou a fazer naquele grafo, eu tenho lá as células que estão marcadas, que eu estou a escolher, estou a ver que as coisas são conexas, em cada subgrafo conexo tem lá umas células escolhidas que dá conexo, e depois vou tirar uma célula e quero saber se aquilo que ficou continua ou não a ser conexo. Portanto, aquele problema inicial que eu falei de identificar componentes conexas do grafo é aquilo que a gente aplica aqui para ver se sim ou se não. Aquele problema que tínhamos falado. Isto corre muito rapidamente, este algoritmo. Portanto, a gente está a usar isto muitas vezes. Portanto, o nosso algoritmo genético começa assim. Começa com P soluções admissíveis geradas ao acaso. Portanto, P soluções admissíveis. Portanto, olhamos, à balda, escolhe-se umas células, lá umas populações e tal, e pronto, e dá aquilo. E depois vamos escolher o casal para fazer filhos. E o casal... nós escolhemos de forma a que o casal seja robusto. Portanto, não quero nem homens nem mulheres muito debilitados. Robusto significa o quê? Significa ser boa solução. Boa solução aqui é ter poucas células. Portanto, eu quero minimizar o número de células. Portanto, vou selecionar a fêmea, o F e o M, em inversamente proporcional com o número de células que eles têm. Também, portanto, há mais probabilidade de escolher para casar soluções que têm poucas células. O filho o que é? O filho é o minimal aplicado à reunião deles. Estão a ver? Portanto, tudo o que eu faço é reúno as duas soluções, faço a reunião, portanto, estão a ver se elas são soluções admissíveis, a reunião é também solução admissível, seguramente, e agora vou pô-la minimal, com aquele procedimento de ir deitando fora até que a coisa... Portanto, estão a ver que este filho que resulta daqui, herdou, de facto, os genes do pai e da mãe. Portanto, está ali parecido com eles, digamos. O embrião dele está muito ligado aos progenitores. E agora, a próxima geração, o que é que eu vou fazer? Vou selecionar os P indivíduos que tenham um menor número de células, portanto, as P melhores soluções. E essas é que vão para a geração seguinte. E ando nisto. E paro quando chegar ao fim de não sei quantas gerações. 100 gerações ou 1000 gerações, isto é tudo muito rápido. E pronto, e foi este algoritmo que a gente implementou e de facto aqui não se vê nada, de facto, mas conseguimos trabalhar em vários exemplos. Neste caso aqui, temos aqui o resultado de ter pedido para cada espécie uma população com 5 células. 5 células e, portanto, essas 5 células têm conexidade
para cada grafo de expressão de cada espécie. A gente não vê nada, mas talvez vê um bocadinho melhor aqui, porque aqui pedimos para cada espécie 3 populações com 5 células. Portanto, este grafo é um bocadinho maior. Pronto, o algoritmo resultou aqui para isto. Eu tinha outro material para vos falar, e isto agora não para, não é? Porque aqui é o traçado de corredores ecológicos, que é uma coisa que está muito atual, porque isto vai ser implementado agora em Espanha. A WWF apresentou um mapa, como sabem, de 12 corredores ecológicos, e isso vai ser discutido agora e vai ser implementado, que é, no fundo, unir as áreas, a Rede Natura 2000, utilizar isso como suporte, são áreas com um estatuto de semi-proteção em toda a Europa, e, portanto, é fazer disso bases para criar stepping stones, portanto, percursos a ligar essas zonas aí. E, portanto, é isto que nós também fizemos aqui. Portanto, se a gente quiser, por exemplo, ligar estes habitats de espécies que estão pura e simplesmente no terreno, o problema chama-se problema de Steiner em grafos, é um problema famoso de grafos, que é um problema difícil também, e a solução sai uma coisa deste género. Nós fomos estudar o caso em que os habitats estão distintos consoante as espécies que lá estão e, portanto, cada espécie acaba por ter barreiras. Por exemplo, aqui faz de conta que a espécie verde tem estas barreiras. Portanto, eu quando quero ligar os habitats verdes, não posso contar com isto, são barreiras para aquela espécie, e neste caso as barreiras para os azuis são aqui. Portanto, eu tenho de traçar corredores com o número mínimo, ligar aquelas coisas todas, de forma a que haja entre os azuis corredores a ligar todos os azuis, os vermelhos corredores a ligar todos os vermelhos, e que esses corredores vermelhos não tenham barreiras para os vermelhos e os azuis não tenham barreiras para os azuis, etc. por aqui fora. Portanto, qualquer coisa deste género, por exemplo, sai assim, e depois quando eu olho para o azul, eu consigo ter todos os azuis ligados sem barreiras para os azuis, mas quando olho para os verdes também, a mesma coisa, o problema é um problema complexo. Nós fizemos um software chamado Multilink, que está disponível e que é utilizado para resolver este tipo de situações. Aplicámos isso num exemplo à Península Ibérica, a ligar as áreas protegidas da Península Ibérica, que são estas manchas que vêm aqui, são mais ou menos 580 mil quadrículas, portanto estamos a trabalhar uma escala, uma resolução de 1 km por 1 km. E o que fizemos foi, estas 681 áreas protegidas, que dá mais ou menos estas quadrículas, primeiro classificámos o clima em cada uma das regiões. Fizemos isto com uma espécie de análise de clusters, portanto, classificação, e chegámos a este mapa. Portanto, quer dizer que regiões com a mesma cor têm climas semelhantes. E depois identificámos para cada uma, identificámos a pegada humana, portanto, são zonas que de facto já não são boas para a conservação, para ser usadas aquelas parcelas. Temos aqui um nível de pegada humana 0.6, estão a ver aqui esta zona do Algarve, por exemplo, aqui esta costa, está tudo muito marcada, se diminuirmos um bocadinho a pegada fica assim, a pegada humana maior ou igual, a outra maior ou igual. Este parece maior que este, não é? Não sei. É. Portanto, devo-me ter enganado nos números lá em cima. Outra ingrediente, portanto, é retirar tudo o que é pegada humana acima de um certo nível que se queira. E, por outro lado, há aqui barreiras climáticas. Portanto, nós queremos ligar as áreas protegidas que classificamos como sendo climaticamente do tipo vermelho, mas só utilizando parcelas que tenham as características parecidas com aquelas do tipo vermelho. Portanto, para cada célula aqui identificamos se era ou não dessa classe, digamos. E as barreiras são estas. Portanto, estas zonas aqui, dizemos, são muito diferentes dos climas aqui. E, portanto, estamos a querer ligar vermelhos todos, mas com sítios que não tenham barreiras para vermelhos, o mesmo para os outros, etc. E fomos usar a Rede Natura 2000, porque são áreas que já têm um estatuto de pré-conservação, para fazer como âncoras para este algoritmo, ou seja, sítios que a gente não paga por utilizar. Faz sentido pensar dessa maneira. Portanto, só pagamos a utilização de outras parcelas que não estejam integradas nessa Rede Natura. Portanto, fizemos aqui um problema que não vale a pena estar a descrever com muita coisa, mas chegamos, por exemplo, esta é uma situação, cá estão os corredores amarelos, também se vê bastante mal, mas isto garante estes corredores que têm ali, conseguem ligar todas as áreas protegidas azuis, boas para os azuis, apenas sem barreiras azuis e para os vermelhos, etc. e por aí fora. E pronto, tenho aqui alguns colaboradores destes trabalhos, se calhar conhecem o Diogo Alagador, vocês conhecem, não é? O Kevin Gaston,
Aqui é o Miguel Araújo e aqui está a Marca Beza. E estes dois são colegas ali da Económicos, portanto esta malta tem estado envolvida nestes trabalhos. Onde nós estamos dirigidos agora é em trabalhar em alterações climáticas, já dá bastante, isto é trabalho um bocadinho já mais passado, e portanto as questões das alterações climáticas levantam aqui muitas questões e muitos problemas, que é o que temos estado a abordar agora. Desculpem lá, se calhar excedi-me no tempo, e pronto, é tudo, não sei se... Muito obrigada. Obrigado eu. Eu não sei se excedeu no tempo, mas eu gostei muito da palestra, espero que os restantes participantes também. E vamos passar agora... Aprendi imensas coisas que não sabia sobre as relações entre a matemática e a biologia. Quer dizer, não aprendi tudo, não é? Sim, há muito para aprender. Mas vou passar à audiência, não sei se alguém quer levantar alguma questão. Desculpe, eu não percebi bem a função dos corredores. Qual é... Para que é que servem os corredores? Portanto, os corredores é estabelecer conexidade entre habitats já estão formados. Portanto, conexidade para as espécies? Para as espécies, exatamente. Portanto, aquilo são zonas em que a espécie dispersa entre os seus habitats. E, portanto, a preocupação aqui é não criar nesses corredores barreiras específicas daquela espécie. Portanto, ter cuidado de que a seleção seja feita dessa maneira e não só estruturalmente. E as espécies descobrem os corredores? Está aqui estes colegas que eu também não... Há coisas que eu não me interrogo muito, mas aparentemente sim, quer dizer, o que há que ter em conta é... Aliás, isto está pensado, os trabalhos que nós temos... Alguns trabalhos que temos feito é para espécies... São plantas, não são animais. E, de facto, há uma dispersão natural das espécies vegetais que tem a ver com a propagação pelos ventos, etc. E, portanto, sabe-se qual é o raio de dispersão numa certa quantidade de tempo. E, portanto, é isso que a gente usa para fazer este tipo de coisa. Portanto, nós temos para cada espécie um padrão de dispersão, uma curva de dispersão. Normalmente é uma exponencial assim negativa, até um certo limite, e é isso que a gente utiliza para ver quando passa, isto agora por causa das alterações climáticas, quando passa de um período para outro período, saber o que é que ela consegue andar, porque nós estamos a projetar as condições climáticas, o nicho da espécie, portanto, aquilo que é adequado para a espécie, estamos a projetar daqui a 20 anos, daqui a 80 anos, etc. E a ver depois se a coisa é viável ou não para estes corredores, que aí se tornam corredores não só apenas no espaço, mas corredores temporais também. São corredores ao longo do tempo. Portanto, é uma coisa como isto, mas eu já não consigo mostrar porque a gente já não consegue perceber bem. Portanto, hoje é assim, daqui a 20 anos é assado, etc. Mas estão lá para cada espécie um corredor específico que se está a pensar para ele. Sim, em princípio, não é? Pelo menos, aliás, nós temos a preocupação não só disso, como fazer os corredores independentes. Independentes significa, se pensarem nos corredores temporalmente, portanto, quer dizer que nós hoje identificamos, por exemplo, esta espécie, esta zona, esta zona, esta zona. São os habitats dela hoje. Para daqui a 20 anos, dizemos que são estas aqui. Houve a preocupação de garantir que há sempre passagens de 2 para daqui a 20 anos. E que o número é mínimo, o número de parcelas utilizadas ali é mínimo. Se os corredores serem independentes, significa que ao longo dos vários períodos de tempo, eu não concentro as espécies no mesmo tempo sob o mesmo sítio. Portanto, esses corredores são sempre independentes. Portanto, eles podem passar nos mesmos sítios, para a mesma espécie, mas não no mesmo período temporal. Isso, de alguma forma, tenta mitigar problemas que possam existir com concentrações de espécies numa só zona. Doenças, fogos, coisas desse género. Portanto, é essa a situação que estamos a resolver agora, são problemas desse género. De corredores temporais, independentes, que traz algum problema à questão, e tentando ser mínimos e ser efetivos para a preservação das espécies. Não sei se os nossos colegas da Biologia... Não é para gravar. Nós estamos a gravar a palestra e, portanto, é para a rádio, não é? A minha pergunta é semi-pessoal, que é como é que o matemático acabou a trabalhar em biologia, e a segunda parte da pergunta é como atrair matemáticos, segundo a sua experiência, para trabalhar em biologia. Pois, essa questão é engraçada. Vocês devem saber quem é que me fez trabalhar nisto. Foi a Ana Sofia Rodrigues. Conhecem, não é?
Ana Sofia. A Ana Sofia é uma mulher focada, não é? E eu conhecia, eu dava aulas no mestrado em matemática para biólogos, que recebia, estava no ISA na altura, e recebia aqui, portanto, a clientela era biólogos daqui da casa, que iam lá reforçar a componente matemática e depois seguiam o caminho deles. Não era para eles desejável ser matemáticos, mas iam fazer esse mestrado porque, de facto, tinha ali os instrumentos para eles quantificarem as coisas. E a Ana Sofia foi minha aluna de uma cadeira e uma vez foi lá ao gabinete e disse: professor, quero fazer consigo o trabalho tal, com estes dados aqui, pronto, e acabou, quer dizer, não me deu escolha, porque ela é assim, não é? E assim foi. Ela depois já tinha a carreira toda definida, portanto, dali ia para Sheffield trabalhar com o Kevin Gaston, com quem fez o doutoramento, e, portanto, eu fiquei em contacto com o Kevin, escrevemos um artigo em conjunto nessa altura. Esse artigo foi muito interessante porque, de facto, fez uma análise matemática das situações que se estava, da época, que eram ainda os primórdios destas questões. Ela, entretanto, abandonou-nos, quer dizer, eu continuei com o Kevin Gaston, ela foi para os Estados Unidos e por lá esteve a fazer outras coisas, uma agência não governamental na altura, depois etc, e agora está em França, não é? Portanto, ela lá deu o percurso dela. E, portanto, ela levou-me para estes caminhos que eu gostei. Entretanto, fui tendo outros alunos biólogos com quem me envolvi, da parte de matemática, o Diogo Alegador, por exemplo, e pronto, e mantive-me a trabalhar disto. É como se eu fosse um bocadinho bipolar, porque eu trabalho coisas de matemática teóricas, ou certas coisas que não têm a ver com isto, e depois gosto muito desta componente, e sinto-me um pouco como vocês, não tão bem informado como vocês, mas acho que já captei alguma sensibilidade da parte biológica destas questões da conservação. Relativamente a atrair matemáticos também, é que de facto há aqui questões matemáticas que são muito interessantes e que se levantam aqui. Por exemplo, aquela ideia da conexidade, da cobertura conexa, portanto é uma ideia nova que desenvolvi com a Leonor. Ela fez o doutoramento exatamente sobre isso, ela é professora no ISEC, ela é economista, mas enfim, é do Departamento de Matemática, e fez doutoramento sobre esse assunto. Portanto, foi descobrir facetas do poliedro daquilo. Portanto, são coisas matemáticas, mas têm aplicação imediata. E foi com essa descoberta dessas facetas que nós estamos a utilizar nos algoritmos que nos permitem resolver aqueles problemas. O Raul Brás também é professor no ISEC, também é da matemática, e também trabalhámos sobre isto já com corredores, foi ele que implementou. Ele é muito bom do ponto de vista da informática e implementou esse multilink, o software que está disponível. E, portanto, há questões matemáticas que surgem aqui que são muito interessantes. Aquele traçado de corredores que a gente, com esta preocupação relativamente às espécies, são generalizações do problema de Steiner. Aquele problema da cobertura conexa que nós usámos para resolver este problema agora é usado em várias outras situações, portanto é trabalhado noutras áreas que nem sequer percebo o que é que estão a fazer, mas portanto teve sucesso por ser um conceito de grafos que depois foi utilizado noutras áreas da matemática. É só uma questão de tentar perceber o que é que o seu software faz, porque aqui o que os meus colegas muito usam é aquele Mark-Sum. E eu não sei se eu não conheço a matemática por trás de um e se é a mesma que a vossa, se a vossa tem vantagens. Isso é o Martian, não é? Pronto, é o australiano. Portanto, esse é o software talvez mais conhecido para este tipo de coisas, não é? O que está por trás daquilo é um algoritmo, é uma heurística, que é o Simulating Annealing. Portanto, no fundo, ele relaxa tudo, e depois penaliza, associa penalizações ao facto da solução ser fragmentada ou ao facto de não ter a representação total das espécies, e portanto com aquilo, como é uma heurística, consegue fazer muito rapidamente as contas e produzir uma série de informação associada àquilo. Depois eles desenvolveram aquela parte gráfica que é muito apelativa, portanto as pessoas, é muito fácil usar, e aquilo tem de facto muitas possibilidades, oferece possibilidades de fazer assim, assado, e agora vou variar isto e aquilo. E de facto é um dos softwares, juntamente com o Zonation, que é aquele outro produzido na Finlândia, talvez também conhecem, não é? São os dois mais utilizados na identificação de áreas prioritárias para a conservação. Este multilink. O multilink enfim, ele é referenciado nos Estados Unidos, as pessoas usam,
tenho registros disso, mas não sei, não acompanho, quer dizer, está num site público e vão buscar, eu não faço propaganda, quer dizer, não é como o Max sempre dá curso e vive à pala daquilo, não é? E o Zone Nation também tem essa pretensão. Isto aqui é uma coisa mais, é hippie. Está lá, vão lá buscar e pronto. Sim, nós agora, a ideia é produzir esta coisa para as alterações climáticas, é nisso que estamos a trabalhar de momento e pensamos vir a desenvolver o software e tê-lo pronto no âmbito de um projeto que está a decorrer agora e que pensamos para o ano ter essa disponibilidade feita também e depois torná-lo acessível. Mas acho que não vamos fazer... Enfim, eu tenho dado alguns cursos nisso, em Évora, ali com Miguel Araújo, naqueles cursos que estão lá que ele tem organizado, não é? Quando os cursos são dirigidos para isto e, portanto, vem gente de todo o mundo, alunos de doutoramento e não sei o quê, e lá estão. Eu não sei muito bem depois o uso que fazem daqui. Não sei se há mais algum comentário ou observação. Se não, diga. Era mesmo, se não tivessem outras, porque é muito específica. E dependendo da resposta, eventualmente depois posso falar mais consigo para uma... o problema da estimativa atrás do algoritmo genético. Eu, por um problema bastante diferente, que tem a ver com movimentos de animais, foi-me sugerido de resolver este problema. Uma possibilidade podia ser a ABC, Approximate Bayesian Computation. Então a pergunta é se ouviu falar disso e no caso, eventualmente, podia propor algumas colaborações. Eu não conheço esse algoritmo, nem sei bem o que há desenvolvido sobre esta parte que é a movimentação espécie by espécie, não é? Portanto, padrões de expressão espécie a espécie, não conheço. Okay. Pensei que nós éramos inovadores nesse sentido, é um artigo de 2010 com o Kevin Gasson, Mark Cabeza e a Leonor. E antes não conhecia coisas que misturassem tudo, quer dizer, conheço isso espécie a espécie, não é? Mas não na tentativa de pôr a funcionar para todas as espécies e tentar o número mínimo de coisas. E não sabia da existência de outros casos. Obrigado. Penso que não há mais comentários. Vou agradecer mais uma vez, mas Obrigado. antes de nos despedirmos do Jorge Orestes, deixem-me anunciar a próxima sessão, que será também a última deste primeiro ciclo, no dia 15 de maio, se eu não estou enganada, a terceira terça-feira do mês. O orador vai ser o António Marcos Fernandes, também foi aluno desta casa, e vai falar-nos sobre o infinito. Portanto, fica o anúncio feito. E resta-me agradecer a Jorge esta interessantíssima palestra. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado.